Vamos ver a primeira parte da entrevista com o Coronel Juarez Medeiros. Nós vamos pescar. Carla Alencar, peguei ou não peguei alguma coisa, Carla? Pegou sim, Carlos. Peguei, né? É isso aí. Foi uma pescaria. Eu acho. Batemos um papo, foi muito bacana. Acompanhe a primeira parte da entrevista, vai. Pescador profissional Cadu, pronto para a missão, senhor. Vamos lá, vamos lá. Isca tá no ponto, já jogamos aí pro Rio Balsa, agora é esperar. Coronel, pescaria traduz o que pro senhor? Você gosta tanto de pescar assim, tem percebido, né? Não, veja bem, nós temos determinados momentos na nossa vida, você precisa um pouco de paz e de tranquilidade. A gente tem isso com a família, né? Sim. E em determinados momentos, principalmente assim em um fim de semana, eu acho que é uma coisa boa você pescar, é aquele desafio, não em uma represa, mas assim no rio mesmo. Né? Então é uma coisa boa. Dá um pouco de paz para você refletir. Né? Então eu gosto muito, entendeu? Não de pescar com tarrafa, com rede, não. Eu gosto de pescar assim, com essa varinha aqui e tal. Geralmente é muito bom. Olha, eu coloquei aqui, vou jogar de novo ali. Olha lá. Isso aqui é que nem, é igual a pistola, Coronel. Se não souber utilizar, você vai ficar a tarde inteira e não consegue nada. Com certeza. Então vamos lá, atenção pessoal. Olha lá. Tá bom. Ele vai aprender um dia, isso é natural. Agora, são valores que você traz da sua infância? Isso de Cadu, buscar uma tranquilidade, buscar uma... Assim, eu tive uma infância que não foi essa infância que de repente eu dei para os meus filhos. Né? A minha infância ela foi um pouco sofrida. Eu tive um pai que me abandonou. Então, 2 anos de idade, eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. E nós passamos, por exemplo, naquela época a mulher não trabalhava tudo, minha mãe chegou a ser lavadeira de roupa, meu irmão foi engraxate. Né? Mas assim, a gente conseguiu dar a volta por cima através do estudo. Né? E de muitas pessoas de bom coração que nos ajudaram, até mesmo quando em determinados momentos você passava fome. Tá? E através do estudo mesmo que nós conseguimos vencer, né, digamos assim, sermos hoje independentes. Bom, e quando se fala em estudo, inclusive, a gente percebeu, inclusive, acompanhando aí a sua trajetória, que foi algo que você não abriu mão da sua família, dos seus filhos. Eu... Assim, sempre tentando dar o melhor, né? E eles me parece que cresceram nessa mesma vertente aí. Eu sempre, tudo que eu possuía, o meu salário, eu sempre procurei dar o melhor para os meus filhos. Por exemplo, é você se dedicar ao próximo, e eu me dediquei aos meus filhos e também a outras pessoas que a gente pudesse ajudar.
E cobrava muito Sim. o estudo. Não é esse estudo hoje de faz de conta que muitas vezes tem em alguns lugares aí. Sim. Né, que muitos professores são, de uma certa forma, obrigados a passar alunos. Né? Se a gente não passava, é reprovado e pronto. Aliás, era uma vergonha você ficar de recuperação ou ser reprovado. Sim. Né? Porque você dava muito valor. Minha mãe, ela sempre dizia, isso também foi repetido por meu capitão, comandante de companhia, quando eu era cadete. Ele dizia assim, evite os maus locais, evite as más companhias. Então, sempre seguia isso. Evitar os maus locais, evitar as más companhias. E esse meu capitão, o capitão lá, ele dizia assim, e não exagere na bebida. Então era digamos assim, pôs esse valor. Uma companhia má, a mãe que criava bem o seu filho, muitas vezes já não deixava você estar junto com aquela pessoa. Questões de droga, que já existia há muito tempo, né? E isso aí destruiu muitas famílias. Né? Então, assim, eu procurei fazer tudo pelos meus filhos. Graças a Deus, eu tenho hoje um filho médico, né, o Dr. Guilherme. Ele se formou na Universidade Federal do Piauí. Né? Na época que ele fez o vestibular, com 17 anos, ele passou em 4 universidades. Né? Então, ele ficou lá no Piauí, porque na época eu era o comandante do batalhão de Timon. E digamos assim, por melhorias, por estar perto, ele ficou lá. Então, assim, ele hoje está em São Paulo, ele está na Unesp, ele se formou em fevereiro e março, já recebeu o resultado, ele foi aprovado na Unesp, é uma das melhores faculdades do Brasil, e está fazendo a residência lá. Né? E se Deus quiser, daqui a 3 anos vai estar aqui em Balsas, né? Foi isso que a gente combinou. Né? Ele vem para cá para trabalhar aqui. Vocês gostam de Balsas mesmo, hein? Eu gosto. Meus filhos estudaram aqui, né? Minha filha, meu filho, o meu filho mais novo, que é o Gustavo, estuda aqui. E minha filha, também com 17 anos, passou na Universidade Federal do Maranhão, está fazendo medicina também. Né? Então, é a profissão que eles escolheram. Né? E o meu outro menorzinho, a gente está lhe dando um incentivo para ver se ele corre atrás dos irmãos. Ele é um pouco mais fechado assim, em relação ao estudo, mas assim, é muito inteligente. E eu acredito que essa fase dessa juventude, né, ele também vai conseguir algo bom. Né? Eu nunca fui assim de estar dizendo, você vai seguir essa profissão tal, mas quem vai decidir é ele. Né? Então, assim, graças a Deus, meus filhos hoje estão encaminhados. Assim, tudo que a gente vê muitas crianças, né? A gente também queria que tivessem um futuro bom, um emprego bom, um estudo bom. Né? Agora, já que a educação foi a chave de sucesso da sua carreira, inclusive militar, e a gente viu recentemente aí na última campanha para presidente da República, o presidente hoje eleito, Jair Bolsonaro, falar muito do desejo de ter escolas militares, ou pelo menos mistas, cívico-militares no Brasil. Tem uma resistência nisso, a gente percebe que tem uma resistência por parte de alguns grupos. Como é que o senhor enxerga isso? O presidente está certo. Basta se verificar hoje aqui no Maranhão. As 3 maiores notas do Enem foram 3 escolas militares. Imperatriz, Bacabal, São Luís. As melhores notas no Enem de escolas públicas. Sim. Escolas públicas foram as escolas militares. O governo federal, ele disponibilizou, se não me engano, 219 escolas, né? E infelizmente muitos estados não aceitaram, né? Mas eu vejo hoje, como eu tenho uma esposa que é professora, tenho 2 tias que são professoras, tenho uma irmã que é professora, a gente vê a necessidade, né, de uma escola militar. Ela vai informar a questão da disciplina. Por exemplo, se faz as coisas mais com amor. É o que falta muito hoje nas escolas públicas? Também, fora essa questão do incentivo, né? Por exemplo, o professor, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ser treinado, né, qualificado, né, porque vontade os professores têm. Muitas vezes faltam meios, até dentro da própria escola. Né? Então, aquele professor que ele dispõe de tudo isso,
aquele aluno vai, com certeza, desempenhar melhor. Vão ter notas boas, vão ser aprovados em Enem, em vestibulares. Então falta muita coisa, né, para se melhorar a nossa educação. Hoje o Brasil, a gente está com o quê? Cento, na colocação, se não me engano, mais de 100 em relação a 100 países. Nós estamos atrás da Etiópia. Sim. Pelo amor de Deus, algo tem que ser feito. Existe algo errado, e muito errado na educação. A educação hoje que está se sobressaindo é a particular. A escola pública, infelizmente, né, ela não está tendo o resultado que nós gostaríamos. Bom, outra área que o senhor conhece muito, até por amor e paixão, é a segurança pública. Tá demais. Que inclusive é um outro gargalo e foi uma outra bandeira também do Bolsonaro. Como é que o senhor vê hoje? Você acha que o governo federal conseguiu andar a passos largos? Ainda não? Falta muito a se fazer? Como é que o senhor vê essa questão da segurança pública? A segurança pública, ela tem melhorado significativamente. Claro, ela tem responsabilidades tanto no âmbito federal como no estadual. São políticas públicas que vão gerir essa segurança. Não basta simplesmente dizer, eu vou ter polícia, vou encher de polícia o estado, o município e vai estar tudo bem. Não. Muitas coisas, por exemplo, eu sempre falo, existe uma corrente, cada corrente tem um elo. Sim. Se falta educação, que não é de qualidade, se faltam locais e programas de lazer, vai interferir na segurança pública, porque muitas vezes aquela criança vai ser cooptada por um traficante, ela vai usar droga. Você precisa ter uma estruturação familiar, religião, você precisa ter Deus, você precisa ver que a impunidade ela não pode estar existindo para servir de exemplo. Então assim, quando tudo isso, saúde, educação, lazer, impunidade, leis que muitas vezes são para beneficiar os bandidos, quando tudo isso aqui se rompe, segurança pública. Tudo esbarra na segurança pública. Então, não é só a segurança pública, ela é um fator global, ela envolve políticas públicas, né, das mais diversas, para que ela possa realmente ser eficaz. E respondendo sua pergunta, nós tivemos de 2018 para 2019, ou seja, no ano passado, a maior redução de homicídios da história do Brasil. Veja bem, maior redução de homicídios da história do Brasil. Foram quase 10 mil pessoas mortas a menos. Isso é sensacional. Sabe, sensacional. Nunca na história do país isso aconteceu. Você, em apenas um ano, diminuir 10 mil mortes, sendo que todo ano crescia 500 mil mortes a mais para nós termos uma redução como essa. Isso é espetacular. Isso porque um dos fatores foi aquele medo da punição. Sim. O governo, não vamos aceitar isso, vamos com o braço de ferro. Isso aconteceu em muitos estados, né, e a redução da criminalidade ela diminuiu consideravelmente em todos os aspectos. Né, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, aqui no Maranhão também, em vários locais. Então, significa que quando teve aquele pacote anticrime, sim, bandido ficou com medo. Sim. Tá? Então, eu acredito que, fora isso, claro, várias políticas públicas fizeram com que essa criminalidade, quase 20% a menos de homicídios de um ano para o outro. A maior de toda a história do nosso país. Inclusive, tem um projeto aí do governo que quer que os presídios sejam terceirizados, que presos trabalhem para pagar a sua própria estadia. Excelente, concordo plenamente. Olha só, vamos ser justos, vamos analisar bem tudo que está acontecendo no nosso país. Você é uma vítima, aquela pessoa morre, fica lá esposa, filhos, elas não recebem nada, não há uma pensão do Estado. O bandido que matou, né, se ele for um empregado, ele vai estar recebendo auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Quer dizer, o bandido ganha,
A vítima, os filhos da vítima, não. A esposa o marido da vítima, não. Que é isso? Aí o preso tem tudo e muitas vezes aquelas pessoas, nada. Eu digo isso porque um dia eu vi uma senhora que foi estuprada. Inclusive nós pegamos esse elemento, isso foi aqui em Balsas, esse elemento ele estuprou uma garota. Nós passamos aí a madrugada inteira até amanhecer o dia, até que uma guarnição da Rádio Patrulha chegou e prendeu esse elemento. E Cadu, ele foi preso e tal, beleza. Teve depois, como tem, eu não digo que não seja um direito, tem que ter assistência médica, psicológica, religiosa, etc. Mas a vítima também tem que ter. A vítima hoje, eu que a acompanhei durante quase 29 anos, eu vejo que muitas vítimas são esquecidas pelo Estado. As vítimas elas são esquecidas. O bandido ele está lá, sempre lembrado. Eu acho que nós precisamos mudar isso no nosso país. Eu não falo de Estado, eu estou falando isso é uma questão cultural de muitas leis que foram feitas em benefício de bandido. E para mim isso tem que acabar. Nós precisamos parar com isso. Às vezes eu me revolto, me emociono porque você não consegue, somente nós da área de segurança pública, quando prendemos um bandido, ver aquele bandido daqui a pouco solto. E não é culpa do judiciário, não. São das leis. As leis que existem. Frágeis, verdade. E infelizmente, as leis feitas nesses últimos anos, elas beneficiam o bandido, muitas vezes elas prejudicam a ação do policial.